Simbora, galera, vamos de vídeo porque o Ceará acaba de anunciar a 12ª contratação para 2025, né? Um time inteiro e mais um reserva. O Ceará chega aí ao número expressivo, 12 contratações até agora, e Pedro Henrique é o jogador anunciado, atacante ex-Corinthians, vem de forma definitiva para cá. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o contrato dele e também, cara, em relação a contratações, quantos jogadores vem a mais, porque tem muita gente confusa. Será que este é o ponta que faltava? Será que o Vozão não vai contratar mais um ponta? Falar aí nesse vídeo aqui também. Chega por aqui, deixa o like, compartilha, joga nos grupos, quem puder seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque aqui no chat e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Voltando aí, né, cara, ao anúncio oficial do Ceará, né, Pedro Henrique é do Vozão, tá? E aí, a notícia é essa, que o experiente atacante é o mais novo reforço do Ceará nessa temporada. E lá no site tem mais alguns detalhes, né, em relação a essa contratação do Pedro Henrique, tá? Jogador de 34 anos, 10 temporadas de experiência no futebol europeu e se destacou aí no Corinthians em 2024 e no Internacional nessa volta para o futebol brasileiro, tá, galera? Ele teve passagens lá no futebol do Rio Grande do Sul, depois foi para a Europa, jogou no Zurique da Suíça, no Rennes da França, o PAOK lá da Grécia, né? Alguns times, mais times aqui da Europa, da Turquia, enfim, e depois retornou ao Brasil, certo? Teve aí Taça da Turquia, Copa da Suíça, alguns títulos que ele conquistou fora do país. Quando ele volta para o Internacional, teve um grande destaque lá em 2022 a 2024, foi para o Corinthians e termina a temporada em 2024 no Corinthians, termina também o seu contrato porque o Ceará contrata de forma definitiva, contrata até final de 2026, tá? É a contratação, digamos, mais midiática até agora? Acho que sim, né, cara? A contratação de um jogador que vem do Corinthians, que era titular até pouco tempo. Claro que o Corinthians passou por uma crise técnica. O Corinthians estava ali disputando contra o rebaixamento em 2024 e aí injetaram dinheiro, sei lá de onde é que veio esse dinheiro e contrataram um monte de jogador que aí mudou o patamar técnico do Corinthians e o Pedro Henrique acabou perdendo espaço, né? Mas é um jogador realmente muito interessante, esse ponta, pode jogar também como centroavante, né? Um segundo atacante, mas é um ponta de origem. Seja bem-vindo aí, Pedro Henrique, tá, galera? Tá aqui os números dele lá no site do Gol, né? Foram 26 jogos, 2 gols, 1 assistência com a camisa do Corinthians, mas realmente o destaque maior foi aqui no Inter, né? Foram 20 gols em 2 anos aqui ó, no Inter, entre 2022 e 2023. E realmente um jogador destro, 1,79 m, 34 anos, esse ponta direita ou ponta esquerda, tá? Ele joga nas duas. Tá bom, galera? O que é que vocês acharam aí desse anúncio? Como eu falei, era esperado, né, que o Ceará anunciasse o Pedro Henrique, já estava treinando, já há muito tempo que estava acertado com o Vozão, faltava realmente só algumas questões burocráticas. E antes ele vinha por empréstimo, dessa vez acaba sendo anunciado como contrato definitivo, né? Ele é jogador do Ceará, tá bom? Seguinte, até trazendo aqui também a complementação, né, o comentário do nosso querido Menino Horácio, tá? Deixa eu diminuir esse aqui, essa paradinha aqui, né, cara? Tá meio desorganizado. Pronto, tá aí, ó. Horácio falando sobre esse anúncio, né? Contrato de 2 anos do Pedro Henrique e é o nome de maior peso, né? Como eu falei, é o nome realmente mais midiático. Ele chega para atuar pelo lado esquerdo do campo, embora tenha jogado mais pelo lado direito nas duas últimas equipes em que esteve. O Ceará terminou aí as contratações de ponta? Essa era a grande dúvida, tá? Porque a informação que rola é que o Ceará busca um ponta e não tinha anunciado ainda o Pedro Henrique. Mas não, galera, o Ceará ainda vai buscar mais um ponta, tá? Não é o Pedro Henrique o ponta que falta, não. Quando o João Paulo falou lá com o jornalista, dizendo que. Nossa, o Nicola, né? Ia esquecendo o nome dele. Falou com o Nicola que faltava trazer mais um ponta, não era falando do Pedro Henrique. Falta mais um ponta a vir, tá? Então, provavelmente, o Ceará ainda vai buscar um volante, um centroavante e um ponta, tá? São os 3 jogadores que o Ceará deve buscar, mais o Matheus Bahia, que tá acertando aí o seu contrato, deve ser por empréstimo, mais uma vez, ele vem do próprio Bahia, ele não viajou para temporada, para intertemporada, pré-temporada que o Bahia tá fazendo, intertemporada não, é pré-temporada que o Bahia vai fazer aí lá na Espanha. Então, o Matheus Bahia vem para cá, então lateral esquerdo
não vem mais por conta do Matheus Bahia, né? Não tem mais jogador para vir, então realmente fica faltando volante, um centroavante e um ponta. Eu vi o Samuel Conrado falando que o Ceará pode trazer também mais um meia. Então aguardemos aí. Talvez esse meia possa ser o Shailon, né, cara? O Shailon que está sendo aí especulado como uma provável contratação do Ceará. O que é que vocês acham e que nomes vocês indicariam aí para essas posições? Comenta aqui, cara. É importante o engajamento de vocês, a participação de vocês, tá? Eu traria ainda mais um centroavante. Eu acho que um centroavante é pouco. Traria mais um. O Ceará tem um Ailon, que não é da posição, mas faz a camisa 9. Tem um Recalde, que não é da posição, mas faz também ali um falso 9 algumas vezes. Então eu traria mais dois centroavantes, sim. Né? Aguardemos aí o que é que o Ceará vai preparar, tá bom? Tô colocando imagens do treino dessa semana, mais algumas imagens aí que o Ceará disponibiliza lá nas redes sociais. E só para realmente enfatizar, cara, que nesse fim de semana tem treino aberto, tá, galera? Então, treino aberto nesse fim de semana, sábado, 4 horas da tarde, para a gente já começar a ter uma ideia como é que o Léo Condé pensa esse time. Por exemplo, quem é o goleiro titular na cabeça do Condé? Ele vai manter o Bruno Ferreira, que era titular até o final do ano passado? Ou ele vai já colocar o Kehler de cara, né? Já que o Kehler foi contratado para ser o goleiro titular, em teoria. Então, essa é uma dúvida. Por exemplo, Fernando Miguel tá aí também treinando. Será que Fernando Miguel possa ser esse cara também? É uma disputa interessante aí nessa posição de goleiro. Quem é a dupla de zaga titular? David Ricardo e quem, né, cara? Quem é que. Provavelmente é o Marlon, né? Marlon e David Ricardo. Mas será que ele não vai também testar outras posições? Vai ser legal para a gente ter uma ideia aí como é que se forma esse teórico time titular do Ceará para o início da temporada. O Ceará só vai estrear contra o Tirol, né? Lá para o dia 18. Então tem alguns dias aí, tem 8 dias para o time se preparar para a estreia do campeonato cearense. A gente também aguarda, cara, novidades em relação à Copa do Nordeste, né? Em relação à Copa do Nordeste, a gente aguarda também novidades, porque os times já estão definidos, porém o sorteio é só na terça-feira. E aí, depois do sorteio, a gente vai ter ideia também quando é que o Ceará estreia na Copa do Nordeste. Em teoria, é lá para o dia 22 de janeiro, tá bom? Então, em teoria, o Ceará já joga nesse fim de semana tem o treino aberto, no outro fim de semana tem o jogo contra o Tirol, e no meio da semana, depois do jogo contra o Tirol, já é a estreia na Copa do Nordeste, e o adversário a gente só vai saber a partir da próxima terça-feira. Terça-feira, sorteio da fase de grupos aí, vão sortear os grupos da Copa do Nordeste, a gente vai ter uma ideia melhor em relação aos times que o Ceará vai enfrentar. Lembrando que não sei por que a CBF tem feito de tudo para atrapalhar a Copa do Nordeste, né? Isso aí a gente não entende. Primeiro que não tem transmissão definida ainda. Era para ser o Premier, mas teve aí um problema burocrático e até então não tem definido ainda quem é que vai transmitir a Copa do Nordeste. Já é um problema. Segundo que tiraram os clássicos, né? Tiraram os clássicos. Não vai ter Ceará e Fortaleza, não vai ter Clássico Rei, não vai ter Bavi na primeira fase da Copa do Nordeste. Isso dá uma enfraquecida, né? De toda forma, os clássicos talvez sejam aí os jogos mais importantes da fase de grupo e tal. Tiraram e dessa vez não vai ser um grupo enfrentando o outro, é o grupo enfrentando os times do próprio grupo. É um negócio meio complicado, cara, assim, realmente parece que querem sabotar a Copa do Nordeste. Coincidência ou não, logo no ano que temos 5 nordestinos na Série A. Isso deve incomodar pra caramba, né, cara? Convenhamos que isso incomoda pra caramba. Eles não estão acostumados a isso, né? Os times do Sul e Sudeste definitivamente não estão acostumados a isso, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Deixe os comentários de vocês, deixe o like antes de sair. Todo dia aqui batendo papo de torcedor para torcedor. A gente se vê por aí. Valeu. Bora, Vozão.